Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre avaliação. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você não vai conseguir vender o seu trabalho se você não souber avaliar o seu paciente. Você não vai conseguir fechar pacotes, fechar protocolos, convencer o seu cliente a se tratar com você se você não souber avaliá-lo. A sua venda começa na avaliação. Você convence o seu cliente de que você faz um bom trabalho quando você faz uma boa avaliação. E aí já vou abrir até uma dica. Por isso que não é bom você ficar passando valores pelo direct, porque quando você avalia, você dá a chance do cliente conhecer o seu trabalho, confiar em você e aumenta drasticamente a chance de você vender para ele. Então, coloquem isso na cabeça, você não vai fechar vendas sem saber avaliar o seu cliente. Bom, eu vou falar sobre avaliação no vídeo de hoje. Porém, quando a gente fala sobre avaliação, a gente abre um leque muito grande de assuntos. Alguns assuntos que eu vou falar aqui terão que virar outros vídeos, porque são assuntos muito abrangentes, muitas vezes assuntos longos, né? Para que vocês entendam realmente sobre o que eu tô falando. Mas eu pretendo dar um norte muito bom na hora de avaliar, porque eu acho que isso é uma queixa de muitos profissionais. Não saber seguir uma ficha de avaliação, não saber o que fazer com aquela avaliação, como agir diante do cliente. Então, espero ajudar vocês nesse sentido hoje, tá? Eu vou colocando itens do que eu acho importante numa avaliação, de forma ordenada mesmo, que é mais ou menos como eu faço aqui em consultório na hora da minha consulta, da minha avaliação, tá bom? Então, primeira coisa essencial na hora de uma avaliação, você vai ouvir o seu paciente. Então, você vai sentar, vai pegar os dados dele, nome, telefone, data de nascimento, você tem que saber a idade do seu cliente, isso são dados básicos. E depois você vai fazer a seguinte pergunta para ele: cliente, qual é a sua queixa principal? O que mais te incomoda quando você olha no espelho? O que te dói quando você olha no espelho? Me conta sobre você, me conta sobre os seus incômodos, me conta sobre a sua rotina. E aí, neste momento, você não escreve nada, você olha para o seu cliente e escuta o que ele tem para te falar. Ele vai te contar, vai ter cliente que é mais tímido, vai ter cliente que é mais falador, então ele vai te contar o que ele se sentia à vontade. Ali ele vai te contar qual é a dor dele. E esse é o momento mais importante da sua avaliação, porque é ali que você vai traçar na sua cabeça qual a estratégia você vai usar para sanar a dor do seu paciente. Como é que você vai conseguir ajudá-lo? Qual estratégia vai ser mais eficaz para aquilo que mais o incomoda? Então, isso é a primeira coisa. Ouça o seu paciente. Ouça o que ele tem para te falar. Escute, preste atenção, olhe nos olhos dele. Olhe para ele. Ele está te contando sobre ele. E eu vou voltar a repetir, estética vai muito além de ser supérfluo, sabe? Então ali é alguém na sua frente que tem uma dor, que seja ela, a princípio a gente sabe que é uma dor estética, mas quando a gente vai avaliando, a gente vai descobrindo outras coisas, mas é uma dor, é a dor dele, é a dor dela. Ouça, escute, deixe ele falar. Esse primeiro momento é dele, não é seu, ok? Então, como é que eu começo avaliando meu paciente, Fran? Você começa perguntando para ele o que mais incomoda ele.
O que levou ele até a sua clínica? O que levou ele até a sua sala de atendimento? Como é que ele chegou e por que ele chegou até você? Ali você já tem um norte enorme do que você vai fazer com esse cliente. Segunda coisa que eu, Francine, avalio é a saúde intestinal do meu paciente. Antes mesmo de perguntar sobre alimentação, água, eu pergunto: quantas vezes você faz cocô na semana? Seu intestino é preso? Você tem algum desconforto abdominal? Você tem fezes amolecidas, diarreia, ou você tem constipação intestinal? Como é seu intestino, cliente? Ali, de verdade, neste momento, eu consigo 80% da minha avaliação, tá? Vou ter que gravar um vídeo falando só sobre intestino, porque realmente é um assunto extenso, é um assunto longo e é um assunto que vai mudar a sua forma de atender seu paciente. Mas vou dar uma breve resumida para que vocês entendam qual a importância de entender sobre o intestino do seu paciente. Por um exemplo, quando você pega um paciente que está com disbiose, o que é isso? Então vamos lá, simbiose é quando eu tenho uma flora bacteriana em harmonia, bactérias boas e bactérias ruins que estão convivendo harmonicamente, porque nós necessitamos dessa flora bacteriana. Isso é a simbiose. Portanto, a disbiose intestinal é quando eu tenho um desequilíbrio da minha flora intestinal. Bactérias ruins estão geralmente em maior quantidade do que bactérias boas, por exemplo. Aí eu tenho uma disbiose, um descontrole da minha flora intestinal, tá? Fran, olha o que eu já consigo descobrir. Se meu paciente já me relata uma disbiose, eu tenho dor de barriga, eu como, a minha barriga estufa, eu sou constipada, eu vou no banheiro 2 vezes na semana, as minhas fezes são endurecidas, chega a sair a ter até a hemorroida. Enfim, se ele te relata ali esse desconforto intestinal, eu já vou pensar que é um paciente que se alimenta muito mal e que provavelmente come muito açúcar e carboidrato simples. Por quê? Qual é o alimento preferido dos fungos lá no intestino? Açúcar, tá? Então, o fungo se alimenta de açúcar. E aí, quando eu tenho uma flora desregulada pelo excesso de fungos, eu tenho uma disbiose intestinal. Então, ali eu já descobri que o paciente provavelmente ele não se alimenta bem. É um paciente que está inflamado. E acreditem, cerca de 70 a 80% dos pacientes que te procurarem vão estar no estado de disbiose intestinal. Que mais que eu posso falar sobre intestino sem prolongar muito, porque é um assunto realmente que vai necessitar de um vídeo só para ele, tá? Alimentos geneticamente alterados, então o trigo, o amendoim, a soja, o milho, alimentos geneticamente alterados, eles também tendem a causar esse desequilíbrio na flora bacteriana do meu paciente. O leite e seus derivados, por exemplo, tá? Então, esses alimentos, eles tendem a causar, sim, uma disbiose intestinal no meu paciente. Por quê? Esses alimentos geneticamente alterados, eles vão ter um peso molecular alterado. E esse peso molecular vai causar uma hipermeabilidade no meu intestino. Fica mais acessível ao intestino que está menos protegido. Então, eu tenho uma chance maior de uma desbiose intestinal. Outra coisa, paciente em desbiose intestinal, bem provavelmente, vai te relatar que é ansioso, estressado, tem crises de depressão, às vezes já chegou até a ter crise do pânico. É um paciente que emocionalmente
não está bem. Outra coisa, geralmente é um paciente que vai relatar que, além de emocionalmente não estar bem, tem tido muita vontade de comer, tem tido compulsão alimentar, que às vezes ele nem tinha antes e agora ele desenvolveu. Por que disso? Veja bem, seu intestino é responsável pela produção de 95% da sua serotonina, que é o nosso hormônio da paz e do amor, nosso hormônio da tranquilidade, nosso hormônio da calmaria, que faz o controle das nossas emoções, portanto, o controle do nosso apetite. Então, esses pacientes, se eles têm uma desbiose intestinal, se o intestino não está saudável, esse intestino não está produzindo serotonina ou está a produzindo de forma ineficiente, portanto, este paciente é um paciente que provavelmente, tá? Ele vai te relatar essas crises de ansiedade, de depressão, de tristeza, de compulsão alimentar. Então, olha só no intestino eu já descobri 80% do que eu preciso fazer com esse paciente. Esse paciente é um paciente que tem que passar pela detoxificação intestinal, pelo equilíbrio de flora bacteriana, tá? Eu preciso fazer com que o intestino desse paciente entre em simbiose, porque ele está em desbiose. E isso vai atrapalhar o emagrecimento, isso vai atrapalhar o resultado estético, porque sua eletroterapia talvez não vai conseguir ser tão eficiente. Afinal, nós temos aí um organismo que está em desequilíbrio devido ao intestino. E provavelmente é também um paciente que vai ter que ser desparasitado, tá? Que também vale outro vídeo. Provavelmente eu preciso limpar mesmo esse intestino, resetá-lo para tentar repovoá-lo com uma flora bacteriana que seja uma flora bacteriana boa, que viva em harmonia e em equilíbrio. Então, a primeira coisa, eu ouço o meu paciente. Qual é a dor dele, como eu posso ajudá-lo? A segunda coisa, eu vou ouvir sobre o intestino dele e ali eu já consigo fazer várias conexões sobre o que é que dá para fazer para potencializar o tratamento que o meu paciente escolheu. Seja ele a criolipólise, seja ele o ultrassom, seja aquilo que você resolveu montar para o seu paciente. Claro, o foco do canal, o meu foco é a criolipólise, mas todo procedimento estético que você for fazer no seu paciente, primeiro você precisa entender sobre ele, né? Sobre a rotina dele, sobre o terreno biológico dele. Eu falo muito sobre isso, sobre terreno biológico, para eu conseguir êxito no meu resultado, tá? Então, avaliação. Outra coisa, se você, na hora de avaliar seu paciente, mostra autoridade sobre aquilo que você está falando com ele, o paciente relatou, Fran, eu tenho o intestino preso, eu tenho constipação intestinal. Fulano, olha só, sua constipação intestinal pode estar afetando o seu humor, o seu apetite, você pode estar desenvolvendo uma compulsão alimentar por conta dessa desbiose. Se você explica tudo isso que eu expliquei para vocês para o seu paciente, você gera ali uma autoridade de conhecimento, você já praticamente convenceu ele que você sabe o que você está fazendo, que você vai fazer um serviço bem feito com ele, que você vai orientá-lo da melhor forma possível. Então ali sua chance já subiu de 0, que é quando ele chegou para fechar com você, para 60% pelo menos. Ele confiou em você, ele entendeu o que você está explicando para ele. Ali você já aumentou muito sua chance de vender para o seu paciente, de entregar para ele aquilo que ele realmente precisa, certo? Concordam comigo? Gente, intestino. Nossa, tem muita coisa para falar de intestino com vocês, assim, muita mesmo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu preciso dar uma resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, sobre avaliação. Então eu prometo que vamos falar só sobre intestino em algum dado momento aqui deste canal, ok? Terceira coisa que eu avalio no meu paciente. Então a primeira coisa eu ouço. A segunda eu avalio a sua saúde intestinal. E a terceira eu vou avaliar a sua alimentação e a sua hidratação. Este paciente come o quê?
esse paciente está devidamente hidratado? Ele toma a quantidade de água correta para o seu peso? Né? É um paciente que come muito produto industrializado? É um paciente que não toma água, que está desidratado? Como é que está essa relação do seu paciente com a comida e com a hidratação? Você tem que saber disso. Você precisa saber para orientá-lo, certo? Então, se você pega um paciente, por um exemplo, que come totalmente errado, que adora um fast food, que adora leite, que adora uma comida inflamatória, açúcar, carbo simples, gordura, refrigerante, você precisa orientá-lo de que o êxito no resultado dele pode não ser tão bom porque ele está inflamado. E vai andar tudo isso junto, tá? Geralmente quando você pega um paciente que come mal, que não toma água, é um paciente constipado, com o intestino tá ruim, que tem desbiose. É tudo assim, casando. Você vai casando tudo com o tempo, você vai casando tudo na sua cabeça, já conseguindo montar várias estratégias ali na sua cabeça para melhorar a vida desse paciente. Então, saber da alimentação do meu paciente, saber se meu paciente toma água. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes em consultório é: paciente desidratado não dá resultado em nada na vida, tá? O paciente precisa tomar água, ele precisa se hidratar, gente. Por quê? Eu gosto muito de jogar isso em consultório porque é uma coisa que afeta muito, principalmente os homens, mas homens e mulheres com toda certeza, que é a questão da testosterona. Olha pra você ver, olha o tanto que é tudo interligado, né? Um paciente, por exemplo, que é desidratado é um paciente que tende a ter uma testosterona diminuída. E aí, quando você fala isso para homem, principalmente, ele volta a beber água rapidinho, tá? Porque a falta de testosterona diminui libido absurdamente, diminui massa muscular, diminui desempenho na hora do treino, na hora da atividade diária. Então, tanto em homem quanto em mulheres, a gente tem uma testosterona que não tá dentro do normal, da normalidade, atraso de vida. Então o paciente, ele já então eu gosto muito de falar sobre testosterona e água. Claro, a água tem um trilhão de relações no procedimento estético, mas um dos pontos que eu sinto que eu consigo pegar no pé do paciente para ele voltar a tomar água e voltar a tomar de forma correta e quantidade correta é falar da testosterona. Sabe por quê? Porque olha só, um paciente que não toma água, que é desidratado, constantemente desidratado, é um paciente que precisa de mais produção de aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela basicamente faz uma vasoconstrição, né, no vaso sanguíneo, para manter a pressão arterial desse paciente, para ele não ter hipotensão, porque a gente sabe que o paciente desidratado geralmente vai para hipotensão e acaba passando mal, desmaiando, etc. Certo? Então o corpo é muito inteligente. Eu preciso produzir aldosterona para esse paciente manter uma pressão arterial e ele não desmaiar porque ele está desidratado. Olha que loucura. Aí o seu corpo vai lá e produz aldosterona. Só que para produzir aldosterona, ele vai precisar do colesterol bom, porque quem faz a produção dessa aldosterona é o colesterol bom. O colesterol bom, para produzir aldosterona, ele tem que parar de produzir testosterona, ou ele vai dar prioridade para a aldosterona, porque é isso que vai fazer com que seu paciente sobreviva, né? Com que seu corpo sobreviva. E aí ele para de produzir testosterona. Olha que loucura! Tanto que o nosso corpo é inteligente. Então, o paciente desidratado geralmente vai ter redução nos níveis de testosterona. E quando eu falo isso para ele, ele fala: preciso tomar água. Então, é uma forma super simples de convencer seu paciente de que ele tem que ser hidratado, porque senão você não vai dar um resultado bom para ele. É um paciente que vai estar desanimado, cansado, que não vai conseguir treinar, então, que não vai ter libido. A hora que você fala libido, então, aí, você ganhou seu paciente aí e ele vai voltar a tomar água com toda certeza. Outra coisa, a gente sabe que o paciente desidratado tem uma pele mais ressecada, portanto, a eletroterapia que você vai usar, seja ela o ultrassom, seja a radiofrequência, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade para poder atingir ali o adipócito, porque é um paciente que não tem condução hídrica para isso acontecer. Então, pacientes desidratados não vão te dar resultado com a eletroterapia ou vão te dar muito pouco resultado,
tá? Principalmente na síntese de colágeno, quando você precisar estimular colágeno desse paciente. Então, olha que loucura! Então, você tem que entender se o seu paciente come bem, se o seu paciente toma a quantidade de água que é adequada para o peso dele. Isso é muito importante, tá? A água vai causar várias alterações metabólicas no seu paciente, a falta da água, então a desidratação, no geral, vai causar vários atrasos e deficiências, e enfim, a gente precisa de água para tudo, nosso corpo é feito de água, intracelular, extracelular, intravascular, né, que é o plasma, que é o nosso sangue, então tudo no nosso corpo precisa de água, todas as sínteses, todas as formas inteligentes que o nosso corpo tem de fazer o seu processo funcionar, vai precisar de água, vai precisar de hidratação. Então, água é indispensável, tem que ficar no pé do seu paciente. Você tem que saber na avaliação se esse paciente toma ou não toma água para você saber orientá-lo. E aí, mais uma vez, você acha que quando você falar tudo isso que eu falei para o seu cliente sentadinho ali na cadeira, você explicar para ele que a falta de água vai causar um aumento da produção de aldosterona, que vai diminuir a produção de testosterona. Opa! Você causou outra impressão bacana no seu paciente. Ele vai falar, esse menino tem autoridade sobre o que ele está falando. Ele entende, ele estudou, ele sabe me orientar. Sua chance subiu aí para 80% de vender. Entendeu? Você está convencendo e de forma honesta, porque de fato você vai saber explicar para ele, né, todo o processo fisiológico que acontece no corpo dele. Você está mostrando para ele que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está fazendo. E aí sua chance já aumentou lá em cima de vender para esse paciente. Então, quando eu falo lá no começo do vídeo, a sua venda começa em uma boa avaliação, é sobre isso. Se eu sei avaliar, provavelmente eu vou vender, mesmo que você coloque um preço lá em cima. Sabe por quê? Porque quando você sabe avaliar, quando você sabe olhar para o seu paciente, identificar qual é o problema dele, sabe orientá-lo da forma correta, você pode pôr valor no seu trabalho. Você pode valorizar o seu trabalho, que o paciente vai pagar. O paciente só não vai pagar aquilo que ele considerar que tá meia boca. Que, não sei, não senti muita firmeza naquele profissional, não. Então, olha a importância de saber avaliar um paciente, né? É ali seu primeiro contato, é ali que você convence ele do seu trabalho, que é um trabalho bem feito. É ali, nesse primeiro contato, que vocês têm uma conexão suficiente para que ele confie em você e pague o preço que você está pedindo no tratamento estético. Então, você não vai vender se você não souber avaliar. Certo? Então tá, então vamos lá. Primeiro, eu ouvi meu paciente, que é o mais importante. Depois, eu vi sobre a saúde intestinal dele. Depois, eu vi sobre alimentação. Depois, eu vi sobre hidratação. E aí, agora eu vou perguntar para o meu paciente, como é que é seu sono, cliente? Qual é a qualidade do seu sono? Você tem dificuldade de pegar no sono? Você dorme bem? Quando você já pega no sono, seu sono é leve, seu sono é pesado, você acorda descansado? Me conta um pouquinho sobre o seu sono. E aí ele vai te relatar. Se é um paciente em desbiose, bem provavelmente é um paciente que não dorme bem, tá? Mas pode acontecer de pacientes com desbiose e relatarem que dormem super bem, que têm um sono super profundo, que acordam super descansados. Mas, quando a gente fala de sono, né, a gente vai falar muito sobre a função, muito sobre como é que tá esse organismo no sentido de vigor mesmo para viver, né? Então, por exemplo, um paciente que dorme super mal, que não dorme à noite, que tem insônia, é um paciente que ele vai ter dificuldade de fazer atividade física, é um paciente que ele vai ter mais compulsão alimentar devido aos hormônios desregulados, porque a gente sabe que o sono, ele vem para reparar e deixar o nosso organismo de uma forma mais harmônica possível. Então, um paciente que não dorme bem é um paciente que geralmente tem uma compulsão alimentar, tá? É um paciente mais ansioso, é um paciente mais estressado, afinal de contas ele não dormiu bem e o sono é essencial para o corpo.
Então, você tem aí um risco de um paciente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, principalmente na balança, na hora de emagrecer, né? O paciente que tem insônia, a gente talvez vai ter essa dificuldade maior. E aí eu preciso traçar algumas estratégias para que esse paciente volte a dormir bem, para que esse paciente tenha um descanso, para que esse paciente acorde descansado. Aqui em consultório, eu dou várias dicas. Então, por exemplo, gente, parece besteira, porque a gente ouve isso na televisão, a gente ouve isso nas matérias que falam sobre sono, mas isso funciona porque eu faço funcionar na minha vida. Então, eu oriento o meu paciente, olha só, você vai desligar todos os eletrônicos, vamos supor que você durma às 10 da noite. Você vai desligar todos os eletrônicos 1 hora antes. Você não vai mais ver televisão, mexer no telefone, você vai deitar e se desconectar de tudo que tem luz, de tudo que reflete luz, você vai ficar no escuro para tentar pegar no sono, para ali começar uma produção de melatonina efetiva, porque a gente sabe que precisa do escuro, né, da escuridão para isso acontecer. E aí, vamos supor que mesmo assim você não consiga. Eu uso algumas frequências musicais, tá? Eu acredito muito nisso, aí já é uma coisa particular minha, enquanto profissional. Algumas frequências musicais que ajudam o paciente a pegar no sono. Então, o que eu falo pra ele? Coloca lá no YouTube a musiquinha tal, você vai colocar o celular escondido, ou dentro de uma gaveta, embaixo de algum pano, pra a luz não ficar vindo no seu rosto. E desativa lá, porque tem como a gente desativar no YouTube, né? Pro vídeo, a hora que ele acabar, o YouTube desligar e o celular apagar. Tem como a gente fazer isso. Então, eu indico isso pra ele. Coloca uma musiquinha com uma vibração energética para que você pegue no sono. Ou se não, isso aí eu tive que aprender em terapia, porque eu sou agitadíssima. Então, eu para pegar no sono demorava, porque eu ficava pensando nas trilhões de coisas que eu tinha que fazer no outro dia. E acho que muita gente é assim. E aí eu aprendi a dar comandos para o meu cérebro. Eu falo para o meu paciente, dê comandos para o seu cérebro. Eu preciso desligar, é hora do meu descanso. Se vier o problema, você fala, afasta de mim. Gente, existem várias técnicas para pegar no sono, não é a minha especialidade, mas eu preciso passar isso para vocês, porque o básico que eu sei, eu passo para o meu paciente quando ele me relata que ele não tem um sono saudável, tá? Que ele não dorme bem. Então, eu sempre tento orientá-lo da melhor maneira para que ele durma bem. E acredite se quiser, tem pacientes que só de você orientá-lo a desligar todas as luzes eletrônicas, desligar a internet 1 hora antes de ser a hora que ele dormiria, ele já me relata, Fran, tô dormindo. Porque, gente, é o mal do século. A gente fica até no momento final do sono ali, ó, telefone, luz na cara, e a gente não pega mesmo no sono. Então, paciente que não dorme bem é um paciente que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de fazê-lo perder, principalmente peso na balança, tá? Isso é devido às questões hormonais mesmo. A gente vai ter um aumento aí da grelina, por exemplo, né? Que é um hormônio que abre o nosso apetite. Então, pacientes que dormem mal, eles têm uma grelina alterada, um aumento de um hormônio que abre apetite. Por isso que é um paciente que come mais. É um paciente que pode ser que desenvolva uma compulsão alimentar por conta desse sono desregulado, né? A gente tem também uma alteração na insulina em pacientes que não dormem bem. Então, pacientes que não dormem bem, geralmente, a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico, então que vai aumentar a gordura, né? Que vai fazer meu paciente engordar. Pacientes que não dormem bem têm várias alterações, principalmente nessa questão de fome, apetite. Então, tem sim essa dificuldade de dar resultado na hora de fazer o procedimento estético, de fechar um protocolo para ele. Então, mais uma vez, quando o paciente senta na sua cadeirinha e aí te relata, você pergunta para ele, você dorme bem à noite? Seu sono é um sono que você descansa, né? E ele te responde que não, você vai explicar tudo isso para ele. Você vai falar, fulano, olha só, pacientes que não dormem bem, eles têm uma alteração hormonal que fazem com que ele sinta mais fome, que ele engorde com mais facilidade. Então, a gente precisa melhorar isso. O que você acha que dá para você fazer que melhore isso? Quais são, na sua cabeça, os requisitos que fazem com que você não durma bem? O que acontece lá na sua casa que faz com que você não durma bem? E aí, juntos, vocês tentam achar uma solução para melhorar a qualidade de sono do seu paciente.
E a partir do momento que você explica para ele que isso inibe o emagrecimento dele, ele vai correr atrás de melhorar isso. Porque ele tá ali para aquilo, né? Provavelmente para perder um pouco de peso também, para melhorar esteticamente. Então ele vai correr atrás disso. Só que se você não explica isso para ele, ele não vai saber disso. Ele nem tem noção de que dormir mal faz com que ele tenha mais dificuldade no emagrecimento. Algumas pessoas têm, mas a maioria que você pegar não tem. E aí, mais uma vez, você causou nele uma sensação de autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Você causou nele uma sensação de autoridade sobre aquilo que você está trabalhando com ele, sabe? E ele vai passar a ter mais confiança. E aí o nível de chances de você vender o seu protocolo já aumentou para 90%. É quase uma venda fechada, tá? E, mais uma vez, você pode pôr valor naquilo que você está fazendo, porque realmente você está fazendo algo que vai mudar a vida daquela pessoa que está ali na sua frente. Então, primeiro eu ouço o meu paciente, depois eu vejo sobre a saúde intestinal dele, e aí vale um vídeo só para isso. Depois eu vejo sobre alimentação, eu vejo sobre hidratação, depois eu vejo sobre sono. E por último, eu vou ver sobre exames laboratoriais. E por que por último? Porque antes de ver o exame, esse paciente já me deu um leque de alterações que ele pode estar tendo nesse organismo que eu posso estar corrigindo com coisas simples. Então, para fechar com chave de ouro, eu vejo os exames laboratoriais dele. E aí eu vou deixar dicas para vocês. Olha só, na minha opinião, todo profissional da área de estética ou saúde tem que saber avaliar pelo menos o básico dos exames laboratoriais. Então, um hemograma, por exemplo, é indispensável que você saiba olhar, tá? Isso é uma questão mesmo de cuidado maior com o seu paciente. Então, quando eu sei olhar um hemograma e eu vejo ali, por exemplo, uma anemia, porque eu preciso só de um hemograma para identificar uma anemia, por exemplo, eu identifiquei uma anemia no meu paciente. Será que eu posso tratar esse paciente? Será que ele vai me dar resultado mesmo estando anêmico? Como é que eu faço? Para quem eu mando esse paciente? Ou se eu vejo uma infecção, ou se eu vejo ali uma célula de defesa aumentada, ou se eu vejo... Então, assim, o básico, gente, não precisa ser... Nós não estamos aqui para tomar o lugar de nenhuma profissão, não precisa ser um entendimento médico, mas o básico, ele tem que existir. O entendimento básico, ele tem que existir, tá? Dos exames laboratoriais. Então, como é que eu trabalho aqui na clínica? Vamos supor que você pegou um paciente que ele contou o dinheirinho dele para poder ir em você e fazer o procedimento estético, tá? O que você faz com esse paciente? Você pede pelo menos um hemograma. Por quê? O hemograma é um exame barato, super em conta e que já te mostra muita coisa. Ele te dá um leque de informações que são informações necessárias para que você tenha êxito no seu tratamento, tá? Agora não, vamos supor que você pegou um paciente que tem convênio médico. Aí você pede um check-up. Você vai pedir tudo. Se já tem mais de 6 meses que esse paciente fez o último exame de sangue, geralmente ele sempre vem 1 ano, 2, 3, 5 anos sem fazer exame de sangue. Aí você pede um check-up. Esse paciente tem convênio, ele vai ter como cobrir isso. Aí vocês vão perguntar, Fran, mas para eu pedir exame de sangue pelo convênio tem que ser o médico. Tem que ser o médico, infelizmente. Particular, não tem problema. Você, enquanto profissional de saúde, pode fazer pedido sim, tá? Mas, infelizmente, os convênios não liberam para nós que não somos médicos. E aí, eu trabalho com uma parceria. Eu tenho um médico que faz isso para mim quando eu preciso, pedidos de exame de sangue. Gente, não é difícil achar quem faça, tá? Mas vamos supor que você não ache quem faça. Você vai solicitar para o seu paciente que ele peça ao médico de confiança dele para pedir os exames de sangue. Por quê? Esse paciente sempre vai ter um médico de confiança, ou uma ginecologista, ou um urologista, ou um médico que acompanha ele desde sempre. E aí você fala com ele, fulano, já tem muito tempo que você não faz exame de sangue, procura seu médico, faz um pedido de um check-up. Vamos ver como é que está esse terreno biológico, a gente já aproveita que vai tratar mesmo, já trata de dentro para fora. E aí você convence ele a procurar um médico. Agora, se você tem algum conhecido que possa lhe fazer este favor, você pede o seu conhecido. Ou se você
tem um paciente que vai pagar o exame particular, você mesmo, enquanto profissional da área de saúde ou de estética, pode fazer o pedido, porque o laboratório vai aceitar e esse paciente vai colher esse exame de sangue. Só que mais importante do que ele colher o exame de sangue é que a hora que ele te mande esse exame, você saiba minimamente interpretá-lo, tá? Claro, sempre a história que o paciente te traz vai ser mais importante que o exame, sempre. O exame, ele complementa aquilo que você fez durante a anamnese do seu paciente, tá? Mas eu não abro mão dele porque muitas vezes eu peguei pacientes, por exemplo, extremamente anêmicos, anemias antigas, né? Ferroprívicas, que a gente vê ali que eram anemias que já vinham de um longo prazo. Já peguei pacientes com hipotiroidismo. O que você faz quando isso acontecer? Manda para o médico. Você é uma porta de entrada para orientar o seu paciente qual é a melhor forma de conduzir aquela situação, aquela alteração do exame laboratorial dele, tá? Então, coisas que você não pode mexer, que não é da sua, como se diz, né? Que não é da sua área mesmo, mas se você pelo menos souber identificar que tem algo errado e orientá-lo para procurar um especialista tal, você ali já fechou com ele, porque ele falou, opa, essa pessoa entendeu que tem alguma coisa errada comigo e ela me orientou da forma correta. Então, gente, é interpretar basicamente, não precisa se aprofundar, saber orientar este paciente o que fazer caso dê alguma alteração no seu exame laboratorial. E saber também quais alterações atrapalham o seu procedimento estético, o resultado do seu paciente, quando ele fechar com você. Então, veja bem, até o momento, tudo que eu falei são coisas palpáveis, né, que vocês conseguem fazer ali no momento da avaliação, que fazem com que seu paciente confie em você, veja a autoridade que você tem sobre aquilo que você está falando, fazendo e oferecendo para ele, e faz com que ele feche com você e compre o seu produto, compre o seu tratamento, compre o seu protocolo, porque você mostrou tanto conhecimento que ele quer, na verdade ele vai querer ficar com você ali durante todo aquele período de tratamento, que geralmente dura aí em torno de 3 meses, né, que é o tempo final da apoptose, lá do Magic Lip, da criolipólise, etc., que é o nosso foco aqui do canal. Então, com toda certeza, avaliar é a porta de entrada para que você consiga vender, fechar protocolos, fechar pacotes e principalmente colocar o valor que você achar justo no seu tratamento. Porque se você tem autoridade, você pode cobrar por aquilo. Se você tem conhecimento, você pode pôr preço naquilo que o paciente vai comprar, mesmo que a concorrência esteja mais barata. Se ele sentir confiança em você, é com você que ele vai fechar, não é com a concorrência. Então vai por mim, tá? Saber avaliar. E aí, mais uma vez, eu dei aqui um básico para vocês, porque se a gente for aprofundar, nós vamos fazer vídeos sobre desbiose, sobre só desbiose, sobre só qualidade de sono, quais são os hormônios que interferem aí no emagrecimento. Nós vamos fazer vídeos sobre exames laboratoriais e aí a gente vai ter vídeo só sobre exame laboratorial. Não tem como eu colocar tudo de uma vez, todas essas informações para vocês aqui. Mas vocês tendo esse norte do que procurar estudar, do que procurar correr atrás, eu acho que já é meio caminho andado para que você consiga montar um protocolo eficiente para o seu paciente e que você consiga mostrar autoridade suficiente para que ele feche com você, para que ele pague o preço que você colocou no tratamento. Então, é isso. O vídeo de hoje foi para falar sobre avaliação correta e como você monta um protocolo específico para aquele cliente que te procurou e acreditou no seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem algumas dicas ou queiram me falar sobre o que vocês querem saber, deixem aqui também que eu vou tentar gravar sobre isso. E estou à disposição para qualquer dúvida. Se inscreva no canal, dá uma curtida, porque isso me ajuda, é de praxe, tem que pedir, então eu vou pedir. Mas é isso, espero ter colaborado um pouquinho para você, com você que é profissional, seja você que já está na área, ou que está começando agora, ou que tinha alguma dúvida sobre avaliação eficaz para o seu cliente.